Olá, nobres alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico do professor Alex Diori. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ângulos. E aí a gente tem que ângulo é a região compreendida entre duas semirretas. Ela é representada por uma letra grega, temos os dois lados de um ângulo e o seu vértice. Lembrando, enfatizando que o ângulo vai crescer no sentido anti-horário. O sentido positivo dele é o sentido anti-horário. Reforçando, nós no ângulo temos o vértice, os dois lados, que compreende entre esses dois lados a região, que a isso a gente dá o nome de ângulo, que representamos por uma letra grega minúscula, preferencialmente, e o sentido positivo é o anti-horário. Nós podemos medir o ângulo principalmente de três formas. Graus, que pega a circunferência e divide por 360 partes, então cada parte de uma circunferência vai ser chamada de graus. Então, 1 sobre 360, ou seja, a circunferência dividido por 360, vai ser o grau. Numa circunferência, teremos 360 graus. E aí, se a gente disser 10 graus, 10 graus corresponde a eu deslocar 350 graus negativo. 10 graus positivo corresponde a 350 graus negativo. E 20 graus positivo corresponde a 340 graus negativo. E isso serve, é uma convenção mundial. Aqui no Brasil, em qualquer região do mundo, essa é a convenção. E a gente vai precisar dessa lógica na hora que a gente for trabalhar o AutoCAD. Temos também como dividir a circunferência em 400 partes iguais. A esse nome é chamado grado. Então, em uma circunferência, teremos 400 partes iguais. Eu, particularmente, não vejo utilização disso. Na minha vida, eu acredito que eu vi uns duas aplicações no máximo. Então, é só para constar o grado. E temos, quando dividimos a circunferência por 2π, teremos radianos. E o radiano a gente já viu, né? 0π, ou seja, meia circunferência corresponde a π. Temos 0π sobre 2, que é 90 graus, π, 180, 3π sobre 2, 270, e 2π, que corresponde a 0 ou 360 graus. Desculpe, 360 graus. A gente pode fazer as seguintes observações. O transferidor é o instrumento que a gente utiliza para medir os ângulos. Nós temos o sentido positivo, enfatizando que o sentido positivo é o anti-horário. E aí a gente dá um exemplozinho, mais um, 45 graus positivo, corresponde a menos 315 graus. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Portanto, se eu tiver um ângulo de 12 graus e 30 minutos, posso afirmar que é igual a 12,5 graus. E aí a gente vai ter o ângulo reto, que é formado por duas retas perpendiculares. E essas retas vão formar 4 ângulos retos. E o símbolo do ângulo reto, está lembrado aqui, esse quadradinho com o ponto no meio. Ângulo agudo é todo e qualquer ângulo compreendido entre 0 e 90 graus. Qualquer ângulo maior do que 0 e menor do que 90 graus é o ângulo agudo. E aí a gente se lembra de uma agulha, né? Agulha. O ângulo obtuso é um ângulo entre 90 e 180 graus. Então, ele vai ser maior do que 90 e menor do que 180 graus. São ângulos obtusos. Lembrando que temos o primeiro
quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O ângulo agudo está no primeiro quadrante, o ângulo obtuso no segundo quadrante. Vamos ter ainda o ângulo raso, nada mais é do que o ângulo de 180 graus, os ângulos convexos. Esses ângulos convexos são todo e qualquer ângulo entre maior do que zero e menor do que 180. Então, o ângulo agudo e o obtuso são ângulos convexos, são ângulos que estão no primeiro e segundo quadrante. Já os ângulos côncavos são todo e qualquer ângulo maior do que 180 e menor do que 360 graus. São ângulos côncavos. Ângulo pleno. Ângulo pleno é o ângulo de 360 graus. Estes são os motivos porque, professor, porque não é igual a zero e igual a 180, maior do que zero, maior ou igual a zero e menor ou igual a 180. Porque o ângulo pleno, desculpa, o ângulo raso é o de 180 graus e o ângulo pleno é o de 360 graus. Por isso que não pode ter o sinal de igualdade aqui, tá certo? Figuras geométricas. Nós temos que geometria significa medida da terra na língua grega. Se a gente perceber, nós somos cercados de objetos e esses objetos vão trazer figuras geométricas como linha, reta, plano, volume, com segmento de reta, segmento de plano. E aí, se nós fizermos o exercício de observar essas figuras geométricas no nosso cotidiano, vai nos ajudar muito na interpretação de desenhos técnicos. Por exemplo, se eu imaginar aqui, que aqui é uma parede e aqui é o piso. O encontro da parede com o piso vai ter uma reta. Então, nós temos que, no nosso cotidiano, temos como observar figuras geométricas presentes. Por exemplo, a gente vai na cozinha e encontra a geladeira. Sem abrir a geladeira, vai ter lá um volume. Temos as superfícies externas e vai ter o volume da geladeira. Tá certo? Em geometria são usados símbolos, e esses símbolos nós temos que nos familiarizar. Por exemplo, a letra R representa uma reta, R minúsculo. A, temos a semirreta. AB, segmento de retas. Lembrando que aquele tracinho significa que é a parte da reta que está entre A e B. Perpendicular, é esse símbolo aqui, duas retas perpendiculares. Dois tracinhos inclinados, paralela. Três tracinhos horizontais, coincidentes. Um tracinho na horizontal e outro inclinado. São todas as retas que formam um ângulo diferente. 90 e 180 graus, a gente pode chamar que são retas oblíquas. Ângulo de 90 graus é representado desta forma. Semelhança, aquele tio. Ângulo, a gente representa com esse símbolo. Igualdade, dessa forma. Equivalência, aqueles dois sinais de implique, como se fosse. Pertinência. Pertinência é o sinal de pertencer. Congruência é o sinal de igualdade e com um tiozinho em cima. Círculo com um tracinho. Circular, né, a figura circular. Quadrangular é um quadrado com um tracinho. Retangular é um retângulo com um tracinho. O semicírculo é semicírculo com um tracinho. E triangular são essas figuras e esses símbolos que vocês vão ter que se familiarizar para poder interpretar o desenho técnico. Vai ser muito importante. E agora nós vamos ver que figuras segmento de retas congruentes possuem a mesma dimensão. A gente já falou isso antes, né? O prefixo semi significa metade, semicírculo, semirreta, semiquadrado e aí por diante. Divergentes são todas as retas que saem de um ponto para fora. Convergente é de fora para um ponto, convergem para um ponto.
E agora, para finalizar, nós temos uma atividade que vocês vão utilizar compasso e régua para fazer 2 traços, 2 retas de 100 milímetros, e elas vão estar centralizadas. Imaginemos essa folha, nós temos 297 por 210, a folha 4. Então, nós vamos pegar na altura de 105, que é metade de 210, e aqui em 297 nós vamos retirar 200, que é as 2 retas, sobra 97. Se eu dividir 97 por 3, eu vou ter 32, 32 e 33. Então, nós vamos a 105 da base inferior e a 32 daqui da base esquerda, fazer uma reta de 100. Depois, um espaço de 32, outra reta de 100. E daí, na primeira reta, nós vamos encontrar o ponto médio. E no segundo segmento, na segunda reta, nós vamos colocar um ponto P qualquer aqui fora e passar por ele uma reta perpendicular a essa aqui. Isso daí vocês vão ter os videozinhos de como a gente faz o ponto médio e a reta perpendicular passando pelo ponto P externo à reta, ok? Até breve. Eu vou disponibilizar esses videozinhos também lá no Google Sala de Aula. Basta vocês assistirem e executarem, ok? Até a próxima. Um abraço.